É ciência. É nutrição. É nutrição. É ciência. Ciência da nutrição. Está no ar mais um episódio do nosso podcast Ciência da Nutrição, que tem como principais objetivos trazer para você que nos acompanha informações novas e atualizadas sobre as diferentes temáticas da ciência e mais especificamente da área da nutrição. Para você que está chegando hoje aí e nunca acompanhou o nosso podcast, o que a gente espera com isso? Que essas informações passem a fazer parte do seu dia a dia, impactando o seu hábito, impactando as suas escolhas. Que você passe, então, a fazer parte dessa família do podcast da Ciência da Nutrição. A gente já queria agradecer muito a você que nos acompanha nas redes sociais. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, por favor, marque as notificações. Isso é muito importante para a continuidade desse nosso trabalho. E hoje o tema do nosso podcast vai ser o tema O Comer Transtornado. É isso mesmo. Nós vamos falar um pouquinho sobre essa questão do transtorno. E para isso, nós convidamos o nosso ilustre convidado, o nutricionista Muriel Hamilton Depim. Ele é nutricionista especializado em transtornos alimentares pelo Ambulim, do Instituto de Psiquiatria do das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. O Ambulim, para quem não sabe, é um programa de transtornos alimentares. E ele também é diretor de comunicação da Associação Brasileira de Transtornos Alimentares e criador no perfil aí no Instagram, você já pode inclusive já começar a seguir, Barriga Positiva, que tem algumas informações bastante importantes sobre essa temática. Muriel, a gente queria agradecer muito aqui a sua presença. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso podcast. Eu que agradeço o convite e super honrado de estar aqui. Muriel, no início do nosso programa, né, ou melhor, do nosso bate-papo, né, Manuela? Não vamos falar do nosso programa, não, da nossa conversa. A gente sempre gosta de aproximar um pouquinho quem nos ouve e mais, conhecer um pouco a história, né? São várias histórias aqui muito legais de vida e histórias relacionadas à nutrição. Então, a gente queria ouvir um pouquinho de você, como é que você chega na área da nutrição, né? Por que trabalhar com nutrição? E depois, mais especificamente, por que trabalhar com transtorno alimentar, né? A nutrição é uma área tão grande que te levou para esse caminho aí dos transtornos. Então, eu brinco, quando a gente fez na faculdade, quando a gente era calouro, tinha a roda de perguntar, né, por que você escolheu a nutrição? Eu brinco que eu falei assim, gente, eu meio que parei aqui, né, assim, foi meio que por um acaso. A verdade é que eu sempre quis, na verdade, fazer jornalismo, né, quando eu era adolescente. E daí depois, na verdade, eu queria fazer jornalismo, mas eu também tinha interesse pela área da saúde, né? Eu pensava em fazer nutrição e fisioterapia ali desde da oitava série, muito porque quando eu tinha 13, 14 anos, eu passei por um processo de reeducação alimentar, em que eu perdi bastante peso e acho que me trouxe ali um certo interesse pelo tema, né? Mas quando eu cheguei na faculdade, eu fazia, na verdade, biomedicina. E no meio da faculdade eu falei, não, eu não quero trabalhar em laboratório, eu não quero fazer análise de nada, eu quero trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar com pessoas. E aí, depois de pesquisar sobre as áreas da saúde, eu acabei escolhendo a nutrição e aí comecei na Universidade Federal de Santa Catarina. E como eu parei na área que eu tô, eu acho que eu tive muita sorte, assim, a universidade que eu estudei era uma universidade que focava muito focada na saúde pública, né? Então, assim, muito focada em estudar aspectos além dos biológicos, né? Então, a gente tinha muito conteúdo sobre cultura, sobre sociologia, da alimentação, e acho que isso foi me interessando, assim, para entender coisas além da dieta, além da coisa prescritiva, né? Então, desde do meu primeiro ano, do meu primeiro ano de calouro, eu já comecei a ter essa noção. Mas para o final do curso, eu fui descobrir realmente assim, a área dos transtornos alimentares, a área na época ainda era bem desconhecido, nem se falava nutrição comportamental, né? Falava só, né? Tipo, não vou atender com dieta e quero trabalhar com transtornos alimentares.
E eu fui apresentado por colegas, então também tive sorte de estudar com pessoas muito legais que foram me apresentando temáticas, estuda tal coisa, né, e a gente ia passando o livro um pro outro para conhecer, né, as referências e tudo mais. E aí no meu último ano, que foi 2017, foi quando eu me formei, quando eu estava nos meus últimos estágios, eu fiz um curso, o curso da Sofideran, que era para uma abordagem sem dietas, e no ano seguinte eu já é, fui estudar realmente no bullying e transtornos alimentares. Ótimo, ótimo ouvir um pouco da sua trajetória, né, Muriel, até aqui. É bem interessante, né, como os caminhos eles vão, né, acontecendo, né, dentro da nutrição, e que é uma área realmente muito ampla, né? Então, assim, nos dá várias possibilidades, né? Mas aí eu queria já começar a entrar um pouco, né, na nossa temática aqui. E aí eu gostaria que você pudesse falar para a gente, né, para os nossos ouvintes, o que é o comer transtornado? Claro. Então, comer transtornado ele não é um diagnóstico, né? Ele não tem, não está no DSM-5, né? Ele não tem um CID, mas ele é chamado na literatura de diversas formas, né? Mas de maneira ampla, o comer transtornado a gente pode dizer que é os comportamentos alimentares que ficam entre o comer normal e os comportamentos de um transtorno alimentar. Então, é o que ficaria ali no meio do caminho, tá? É, então, são comportamentos que vão visar geralmente algum determinado peso, alguma forma física, por meio de práticas que a gente considera inadequadas aí para perda ou controle de peso. E aí também tem algumas pessoas que, além de comer transtornado, acabam também chamando de comportamentos ou atitudes alimentares transtornadas ou comportamentos de risco para transtornos alimentares. Tem algumas, na literatura é chamado também assim, e também comportamentos, né, disfuncionais. Bem, agora que todo mundo já sabe o que é esse comer transtornado, eu queria então que a Ellen desse uma dica para a gente, o que ela está trazendo aí para os nossos ouvintes sobre esse tema aí, que você pode achar lá no nosso site, o www.cienciadanutrição.com.br. Olá, professor Anderson. Oi, professora Manu, e saudação aos nossos ouvintes do podcast Ciência da Nutrição. Hoje, como indicações para aprofundar nossos conhecimentos sobre o assunto, trago um artigo intitulado Comer Transtornado e o Transtorno de Compulsão Alimentar e as abordagens de nutrição comportamental. Neste material, podemos compreender sobre os transtornos alimentares e ainda refletir sobre os hábitos que contribuem para o desenvolvimento desses comportamentos. E ainda como a nutrição é uma peça fundamental para evitar o agravamento desses transtornos. Outros veículos de comunicação que são excelentes fontes de informação sobre este assunto são o site e o Instagram do Ambulim, o programa de transtornos alimentares da Universidade de São Paulo, onde são divulgados cursos e lives sobre importantes assuntos relacionados ao tratamento dos transtornos de maneira interdisciplinar. Também uma outra fonte de informação maravilhosa é o perfil do nosso convidado, Muriel Depim, que é @o_barriga_positiva no Instagram. Se você deseja conhecer mais, não deixe de conferir esses materiais lá no nosso site www.cienciadanutrição.com.br, tudo junto e sem acento, para conferir nossas indicações. Obrigado, Ellen. Muriel, a gente aqui tem um cuidado muito grande de trazer para quem nos ouve, quem nos acompanha, algumas informações também atualizadas sobre a área da ciência, né? E eu queria então, você que citou, né, a literatura traz isso, a literatura traz aquilo. Você que é um especialista na área, que você trouxesse de repente assim, fizesse um panorama geral do que se conhece hoje, dos principais avanços que a literatura então tem colocado sobre essa temática, né? Em termos de características de comportamento que são alterados, alterações, por exemplo, de alguns micro ou macronutrientes, de repente uso ou não Uhum. de suplemento, enfim, desse um panorama geral um pouquinho do que a literatura cientificamente tem mostrado com relação à temática. Perfeito.
Vou até me aprofundar, porque eu acho que é legal, tanto na definição, porque eu acho que às vezes o nome parece que a gente está falando definitivamente de um transtorno alimentar, e não é, né? E por isso que é importante focar, que não é. Então, é uma ampla gama de comportamentos que vão ser disfuncionais, e que por acontecerem numa menor frequência, ou às vezes uma intensidade, eles não se encaixam nos critérios diagnósticos de um transtorno alimentar específico, tá? E aí, deixa eu até pegar aqui que tinha deixado anotado porque a lista é grande. Então, a Associação Dietética Americana fala então que o comer transtornado pode ser desde a restrição alimentar até condições parciais de um transtorno alimentar. Então, pode incluir aí a prática crônica aliás, a prática de dieta crônica, né? Essas pessoas que passam a vida inteira fazendo dietas, né? Regime de exercícios e alimentação extremamente rígido e não saudável. Então, pessoas que têm uma rigidez muito grande com as suas próprias rotinas, né? A gente sabe que tem ali um limite do que é saudável, né? E quando a gente passa a ser uma coisa muito rígida, isso pode não ser tão saudável. E é também por isso que o comer transtornado acaba sendo chamado de comportamento de risco para um transtorno alimentar. Preocupações constantes com alimentos, corpo e exercício, ao ponto de causar angústia, uso de muitas vezes medidas purgativas, né? E a alimentação compulsiva ou motivada emocionalmente também pode ser. Para ficar mais claro, assim, eu sempre gosto de usar exemplos que as pessoas fazem, né? Então, por exemplo, pular refeições, que é um hábito frequente das pessoas, né? Comer muita pouca comida, e sempre isso assim, não é que é pular refeições, sei lá, esqueci, eu estava muito ocupado, não. Eu pulei refeições visando perder peso, ou visando uma forma física específica, tá? Usar substitutos de alimentos, então, por exemplo, shakes, né? Trocar, hoje eu não vou almoçar, eu vou fazer um shake de proteína, por exemplo, né? Restringir ou excluir a alimentação de algum nutriente, então, principalmente coisas muito restrições muito absurdas, né? Por exemplo, eu vou tirar totalmente o carboidrato, eu vou tirar totalmente açúcar, eu vou tirar totalmente a gordura. Isso pode estar dentro do que a gente considera de comer transtornado. E uma outra coisa que é curiosa, que não tem, parece que não tem tão a ver com a alimentação, mas está presente, é fumar mais cigarros. Fumar mais cigarros ou usar medicações que podem tirar o apetite ou aumentar a saciedade, isso também pode estar dentro, tá? Então, o que a gente tem, na verdade, de prejuízo, que a gente sabe na ciência, que foi, né, a sua pergunta, é bastante extenso, né? Porque qualquer uma dessas práticas, né, a gente sabe que vai ter um impacto na questão nutricional. E hoje em dia a gente vê pessoas que visando emagrecer, porque a gente sabe que o corpo magro está muito associado a ser saudável. Então as pessoas fazem movimentos para emagrecer. Só que esses movimentos não são saudáveis, né? São movimentos que excluem muitas coisas e esquecem de incluir outras, né? Eu brinco que se a gente pensasse menos em excluir, pensasse mais em incluir, a gente estaria promovendo mais saúde, né? Então, eu vejo principalmente no meu consultório pessoas que muitas vezes não conseguem até perder peso porque estão comendo menos do que deveriam. Isso impacta com certeza a questão nutricional delas, né? Ah, e uma outra, você falou da questão de suplemento, na verdade, por essa lógica, assim, o que a gente mais vê são suplementos desnecessários, né? Pessoas tomando coisas que não precisariam, né? Eu fui ver com uma paciente minha recentemente, que ela estava tomando, assim, vários, eu não vou dizer a marca, mas aqueles ah, suplementos proteicos, né? Líquidos proteicos, né? E aí a gente ficou conversando porque ela estava fazendo aquilo. Ela falou, porque eu acho que é mais saudável, né? Ouvi falar, né? Que é muito o que o marketing acaba batendo, né? E daí a gente chegou conversando, a gente foi vendo que a mesma quantidade que tinha proteína ali tinha num copo de leite. E aquela informação para ela explodiu a cabeça. Ela falou assim, como assim? É,
Então, a gente vê que muitas vezes a gente está se desconectando da fonte alimentar, né, para buscar coisas que não necessariamente para esses casos de pessoas que têm uma vida normal, que não são atletas, não são atletas de alto rendimento, ou não trabalham com o corpo e coisas do tipo, não faz o menor sentido, né? Muriel, você falou um pouquinho da sua prática clínica, né? E aí eu queria que você pudesse falar para a gente também, assim, que fatores externos, né, ou até fatores internos mesmo, os seus pacientes, né, e assim, ao longo da sua vida, né, você, né, pesquisando sobre isso, você considera que pode levar a esse comer transtornado? Você poderia trazer para a gente, né, o que seriam esses fatores? É, e assim, o que que a gente pode pensar até no sentido de tentar evitar, né, esse comer transtornado. Então, assim, o que que as pessoas, né, que estão ouvindo a gente poderiam fazer para tentar não chegar, né, nesse ponto, digamos assim? Claro. Eu acho que o principal fator é o fator sociocultural, né, que vem muito representado através da pressão estética. Então, em geral, o comer transtornado está muito relacionado à questão do peso, à questão da forma física, né, de querer se atingir. Então, atualmente, a gente sabe que o que influencia muito as pessoas acaba gerando comparações desnecessárias, às vezes até se comparando com imagens que nem existem, é a questão das redes sociais. Então, atualmente, o que eu mais vejo assim, impactar realmente a alimentação é isso. A gente sabe que também tem questões de da onde essa pessoa está inserida, por exemplo, qual ambiente familiar ela está inserida, né? Fatores psicológicos também que podem influenciar. A gente sabe que tem famílias que cobram muito da questão da alimentação, de ter uma alimentação, né, entre aspas, perfeita, que a gente sabe que não existe uma alimentação perfeita, né? Ah, e também que tem uma cobrança muito grande em relação ao corpo. Então, coisas que vão ajudar a nos proteger, na verdade, é a gente conseguir entender, né? Acho que essa pressão estética que todo mundo pode sofrer, né? É algo que a gente acaba sendo impactado de uma maneira ou outra, né? Por mensagens que a gente vê, em mensagens, eu digo mensagens assim, não tão claras, né? Por exemplo, você não vai ver no anúncio de campanha de cueca um cara gordo. Você vai ver o cara super sarado, com o abdômen rasgado, né? Isso está te mandando uma mensagem, né? Ou a mesma coisa as mulheres, né? Uma campanha de biquíni. Você não vai ver uma mulher gorda. Geralmente você vai ver uma mulher branca, magra, super padrão, né? E que mensagem que isso está mandando para as pessoas, né? De que, então, sei lá, para eu ser feliz, para eu ser bem-sucedido, ou para, enfim, para eu ter as coisas que eu quero, às vezes até muitas vezes pessoas acabam interpretando assim, para eu ser amado, então eu preciso ter esse corpo. Então acho que desconstruir isso é um processo longo, né? Demanda muito senso crítico, muito mesmo, e escolher também assim o que a gente vai consumir, seja na rede social, seja na televisão, seja, enfim, qualquer parte da mídia, a gente também tem que entender o que eu vou estar consumindo, porque eu, de alguma forma, vou ser influenciado. E tudo isso, sim, pode impactar e vai, geralmente, impactar a minha alimentação. Muriel, eu vou até fazer fora do script aqui, Manuela, mas me chamou a atenção, até porque essa é uma temática muito nova, né? A verdade é essa, dentro da área da nutrição, e tem muito nutricionista que de fato acompanha a gente também, né? Pela tua experiência, quais são os desafios do profissional de saúde, né, frente a essa nova realidade, nessa abordagem com esse tipo de paciente, ou nesse caso, dessas pessoas que apresentam esse comer transtornado, né? Existe alguma preocupação que se deve ter para que evite chegar ao transtorno, ou é algo que a gente, com alguns encaminhamentos, ele consegue abordar e melhorar ou não? Há uma preocupação específica que deve ter?
Os transtornos alimentares são doenças que são multifatoriais, então a gente não pode dizer que foi uma coisa que causou, mas a gente sabe que sim, esses são comportamentos de risco para transtornos alimentares. Então, acho que o que o profissional de saúde, de maneira geral, precisa estar atento é isso, identificar pessoas que estão muito rígidas com relação à alimentação, que não conseguem, né, aceitar pequenas mudanças, né? Por exemplo, hoje eu saí com amigos e eu fui comer alguma coisa. Não, eu não posso, eu vou ter que levar junto a minha comida porque tem que ser dessa forma. Quando começa a se tornar muito rígido, e que as pessoas não conseguem mais negociar e ficam cada vez, ou às vezes o paciente chega no consultório, o paciente já é magro, e ele ainda quer perder muito peso, ou ele ainda quer fazer medidas um pouco radicais, é importante a gente ser honesto, falar, porque o que eu vejo alguns profissionais fazendo é com medo de perder, às vezes, o paciente. O paciente veio emagrecer, não tem indicação de emagrecer. Então, mas olha aqui, vou te passar isso daqui porque foi o que você me solicitou. Então, acho que é isso. Antes de qualquer coisa, nós somos profissionais da saúde, a gente precisa entender de saúde, né? Então, assim, o que a nossa conduta pode impactar. Então, se eu estou tendo uma conduta muito restritiva, muito terrorista até mesmo, né? Isso sim pode impactar negativamente meu paciente, né? E tanto a saúde física quanto a mental. Legal você falar isso, porque a gente chega num momento do quadro agora que a gente tem no nosso podcast, que a gente pede que o nosso convidado, nossa convidada que vem aqui, escolha uma imagem, né, que represente um pouco o que é a nutrição para ele, ou seja, olhar esse lado como um todo, né? Eu vou até pedir para a nossa produção aí colocar a imagem que você escolheu. Queria que você falasse um pouquinho, foi difícil escolher, não foi difícil escolher? Por que a escolha dessa imagem aí que a gente está vendo aí? Quem nos acompanha no YouTube pode ver, quem está nos acompanhando nas outras plataformas de streaming pode acompanhar depois no nosso site. Então, foi difícil resumir a nutrição, né? É algo tão amplo, tão, enfim, diverso. Mas eu acho que eu acabei escolhendo essa imagem, né? Que é uma mulher comendo com pessoas ao redor. Acho que muito, porque é isso, o comer, ele é, claro, se nutrir e tudo mais, mas ele vai tão além disso, né? A nutrição vai tão além disso. Ela representa cultura alimentar, ela é um meio de a gente socializar, né? Então a imagem também mostra essa questão da gente socializar. Então, ela tem tantos significados, além da parte dessa parte só da nutrição, né? Por si só, que eu achei interessante colocar. Acho que e também acho que vem muito do meu background da faculdade, né? Da minha graduação, de a gente conseguir ver assim a pessoa como um todo e não somente, sei lá, um prato de refeição na nossa frente. Manuela, tocou essa musiquinha, tá dizendo que a gente tem que começar a caminhar para o final. Infelizmente, aí já estão apertando o nosso tempo. Anderson, já estamos caminhando para o final, né? Gostaria de agradecer ao Muriel, né, pela participação dele aqui. Eu acho que trouxe bastante esclarecimento para a gente, né? Antes de finalizar aqui, né, da gente finalizar o nosso episódio de hoje, vou chamar a Daiane, ela tem um recadinho para a gente. Olá, pessoal, aqui é a Daiane. Estou passando aqui para avisar que as nossas redes sociais estão literalmente a um clique de você. Para nos encontrar nas redes, como Facebook, Instagram e YouTube, basta pesquisar por @podcast Ciência da Nutrição. Nosso podcast também se encontra no Deezer, no Spotify e no Google Podcasts. E você também pode acessar o nosso site através de cienciadanutrição.com.br. Lá você vai encontrar mais informações sobre esse e outros episódios. Obrigada, Daiane. E Muriel, então, agora é o seu momento, né, de você finalizar aqui com a gente, trazer alguma consideração que você queira, né, falar com os nossos ouvintes, e fique à vontade. Obrigada mais uma vez pela sua participação aqui. Tá certo, eu que agradeço. Bem, quero
Bem, primeiro convidar as pessoas para conhecer meu trabalho lá nas redes sociais, né, no @barriga positiva. Se alguém ficou com alguma dúvida em relação ao tema, né, se eu falei muito rápido, se não ficou claro, vocês podem tirar dúvidas em relação a isso. Eu fico super aberto para a gente trocar uma ideia. Gosto bastante de conversar tanto com estudantes de nutrição quanto com nutricionistas. Acho sempre uma troca muito legal. E agradecer, adorei conhecer vocês e participar do podcast. Obrigado, Muriel, a gente que agradece. Obrigado, Manuela, obrigado a você que nos acompanhou até esse momento. Sem dúvida nenhuma, esse é mais um tema, mais um assunto que a nutrição cada vez mais vem tratando de maneira muito séria, que é a preocupação do ser humano como um todo, né? E aí vocês dois não vão escapar, não. Tem que vocês pensassem agora numa palavrinha que no nosso programa, que na nossa conversa. Muriel, vou deixar você pensar um pouquinho mais. Manuela, vou sobrar para você hoje. Olha, eu acho que a palavra de hoje é comer. Comer, o quanto que é importante a gente comer, né? E comer feliz, comer tranquilo, né? Ter essa possibilidade de comer. Então, Muriel. A minha vai ser comunicação, porque eu adorei a comunicação de vocês, achei muito legal. Me embananei um pouco hoje para falar, porque tá um frio aqui no sul hoje, mas tô com a boca travada, mas foi muito legal, adorei. Então, nesse ato de comer, né, comunicando, eu acho que tem hora que a gente vai querer se comunicar mais, tem hora que a gente vai querer comer mais se comunicando, enfim, eu vou ficar nesse equilíbrio de hoje, né? Como o Muriel falou, independente do caminho que a gente esteja seguindo, o mais importante é a gente deixar o comer não ficar transtornado, né? Ele ficar dentro do equilíbrio, que é uma das linhas, uma das filosofias que a nutrição ela prega desde lá das leis de Picos de Poder, né? A questão do equilíbrio que a gente deve ter na nossa alimentação. Para você que ainda está se equilibrando com o tema, está se equilibrando com o nosso podcast, é só nos seguir aí nas redes sociais, marcar as notificações. Se você chegou até agora aí, a gente conta com o seu apoio. Mais uma vez, obrigado pela sua presença, obrigado, Muriel, obrigado, Manuela, obrigado a você que nos acompanhou. Podcast Ciência da Nutrição.